Se você nasceu na década de 1980 em diante, tem um medo inexplicável de palhaço ou se a sua infância foi marcada pela lenda urbana do palhaço assassino, você precisa ouvir essa história. Porque a partir dos anos 80, uma lenda urbana de palhaço assassino correu o Brasil e teve uma série de variações. Aqui em São Paulo, por exemplo, chamavam ele de Palhaço da Kombi. Inclusive, me conta nos comentários se na sua cidade também corria essa lenda urbana e como se chamava. Porque os pais no Brasil inteiro aproveitaram essa história para evitar que crianças e adolescentes ficassem perambulando pela rua, porque supostamente um assassino vestido de palhaço estava solto. Só que aqui no Brasil, de fato, não tinha nenhum palhaço assassino. Mas geralmente as lendas urbanas têm alguma conexão com a realidade. E a conexão dessa lenda é com um serial killer que atuava lá nos Estados Unidos. E na década de 1980, esse serial killer estava sendo condenado sob a alcunha de palhaço assassino. Esse palhaço era chamado de Pogo, e entre os anos de 1972 a 1978 ele fez 33 vítimas, todos rapazes com idades entre 14 e 22 anos. E por conta da brutalidade dos seus crimes, ele recebeu uma das maiores sentenças da história, sendo condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Hoje eu vou contar para vocês a história do John Wayne Gacy e como ele influenciou o medo cultural de palhaços. E eu também vou apresentar para vocês as atualizações desse caso, porque em 2011 o caso Gacy foi reaberto para identificar por meio de DNA 8 vítimas que ficaram sem identificação na época. E logo em 2011 a polícia conseguiu identificar uma vítima e recentemente, em 2021, identificaram mais duas. Então o caso Gacy ele segue em aberto porque ainda faltam 5 vítimas para serem identificados. E surgiu nesse meio tempo uma nova linha de investigação que defende que o Gacy não agia sozinho, mas sim que ele fazia parte de uma extensa rede de pedofilia. Mas chega de enrolação, meu nome é Carolina, esse é o canal Pelas Páginas da História, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E agora bora pro vídeo. Bom, pessoal, a história que eu vou contar para vocês saiu desse livro aqui, chamado Killer Clown. Ele é do Terry Sullivan e do Peter Meiken. O Terry Sullivan, ele foi o promotor no julgamento do Gacy. Então esse livro ele é recheado de detalhes da investigação. Inclusive essa obra é considerada um dos registros mais detalhados da investigação e do julgamento do Gacy. E praticamente em todo documentário que vocês forem assistir sobre o Gacy, vocês vão ver esse promotor. E além do livro, eu também assisti alguns documentários, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais na história do Gacy. Na HBO vocês vão encontrar duas séries documentais bem curtinhas. Uma se chama O Mistério do Palhaço Assassino e a outra se chama Segredos Sórdidos. E é justamente nessa série Segredos Sórdidos que trazem uma nova linha de investigação sobre o Gacy ter feito parte de uma rede de pedofilia. Como o caso dele foi reaberto em 2011, a polícia tem reanalisado essa segunda linha de investigação, porque apesar do Gacy ter sido executado, caso se comprove que ele atuava em uma rede, diversos outros culpados podem estar por aí até hoje praticando os mesmos crimes. Já na Netflix, vocês vão encontrar a série Conversando com um Assassino, onde são passadas algumas fitas do John Wayne Gacy. Essa série, ela vai no mesmo estilo da que foi feita sobre o Ted Bundy, que eu já trouxe aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem depois. Essa série da Netflix, eles vão mesclando aparições do serial killer junto com declarações dos envolvidos na investigação. Lembrando que todas essas séries são documentais. Já na Amazon temos uma série dramatizada com 8 episódios chamada O Diabo Disfarçado. Agora vamos começar pelo famoso começo. Quem foi John Wayne Gacy? Superficialmente, o Gacy ele foi um perfeito pilar da comunidade. Ele era um empreiteiro bem-sucedido, politicamente ativo, era muito bem relacionado e estava sempre promovendo festas para os seus vizinhos. E não era qualquer festinha, não. Não vai pensando que o cara mandava um churrasco na laje e chamava meia dúzia de vizinho. Ele fazia um senhor evento com centenas de pessoas. Porque tudo para o John Wayne Gacy girava em torno dele, não apenas ser visto, mas ser bem visto. Tanto que ele trabalhava inclusive como voluntário, animando crianças em hospitais, e é daí que surge a sua atuação como palhaço pogo. E por incrível que pareça, ele era muito bom nisso, e não existe sequer uma queixa de aproximação inapropriada dele com essas crianças que ele visitava nos hospitais. Quando começaram as investigações sobre os seus crimes, naturalmente, essa questão da proximidade dele com as crianças nos hospitais foi investigada também. Mas todas as crianças relataram que o palhaço Pogo era gentil, muito divertido, que gostavam muito da visita dele e que ele nunca tinha feito nada de inapropriado. O mesmo acontecia com seu círculo social. Para os seus vizinhos que conheciam ele superficialmente, ele era um cara normal, muito bem relacionado e extremamente simpático. Mas por debaixo de todas essas camadas sociais, o verdadeiro John Wayne Gacy foi um dos serial killers mais cruéis da história.
O John Wayne Gacy nasceu no dia 17 de março de 1942, batizado em homenagem ao lendário ator de filmes de faroeste chamado John Wayne. Bom, ele nasce na cidade de Chicago, é filho de uma família operária. Seus pais eram John Stanley Gacy e Marion Elaine Robson. Ele cresceu com duas irmãs chamadas Joanne e Karen. A Joanne, eu não encontrei nenhum registro dela, nenhuma imagem, inclusive ela faleceu em 1994. Mas a sua outra irmã, chamada Karen, ela sempre foi muito ativa desde a condenação do Gacy. Ela sempre botou a cara na mídia, mesmo com muita vergonha do que o irmão tinha feito, porque ela sempre quis mostrar o quanto ela e a família se sensibilizavam com as vítimas. Já em relação ao desenvolvimento do Gacy, ele teve muitos problemas com o pai desde o seu nascimento. O pai deles era bastante violento e praticamente tudo era motivo para ele espancar o Gacy e desmoralizar constantemente o garoto. O pai deles também bebia muito, o que intensificava esse comportamento agressivo. Tem um episódio que o Gacy relata ter sido abusado por um amigo do pai dele e ele preferiu ficar quieto, porque ele sabia que se ele contasse algo em casa, o pai dele provavelmente iria culpá-lo e ele ia apanhar de novo por isso também. O pai era muito machista e ele sempre chamava o Gacy de fraco, falava que o menino ia acabar se transformando em homossexual se a mãe continuasse tratando o Gacy como uma menininha. Porque a mãe do Gacy, por outro lado, via o quanto o pai praticamente torturava o garoto e tentava sempre amenizar a situação. Só que mesmo com essa animosidade que havia no relacionamento dele com o pai, o Gacy tinha uma verdadeira obsessão em tentar agradar e corresponder às expectativas dele. Então esse foi o ambiente onde o Gacy foi moldado, o que não justifica em nada o seu comportamento futuro, mas também não dá para passar uma borracha e pular essa parte da história dele. Quando o Gacy já estava na transição da adolescência para a vida adulta, por volta de 1958, ele já trabalhava e decide comprar seu primeiro carro. Isso desencadeia uma briga homérica com o pai dele, que simplesmente não gostou do carro e achou que podia esculhambar o cara por isso. Só que aí o Gacy já não era mais aquela criança que o pai sentava a mão e ele ficava quieto. Então, por conta dessa briga do carro, o Gacy decide sair de casa e vai embora de Chicago e acaba parando em Las Vegas. Esse capítulo da vida do Gacy é um pouco vago, porque não fica claro como ele consegue um emprego lá, mas chegando em Las Vegas, ele vai acabar trabalhando em uma funerária. Algumas fontes dizem que ele era uma espécie de agente funerário e ele ajudava a tratar os corpos, enquanto outras fontes dizem que ele dirigia a ambulância que retirava os corpos do hospital e deixava nessa casa funerária. Só que as duas versões, elas coincidem com o fato de que o Gacy chegou lá com o próprio carro apenas e não tinha onde dormir, então ele pede para o dono da funerária se ele podia dormir ali de vez em quando. E o dono não viu problema quanto a isso, tinha um quartinho lá, ele falou que tudo bem, que não teria problema o cara ficar um pouco por ali. E a partir desse período que ele começa a ficar sozinho na funerária na parte da noite, ele começa a praticar necrofilia. E novamente as fontes divergem, porque supostamente seria o dono da funerária e outros funcionários que desconfiaram e confrontaram o Gacy, que admitiu e a partir disso foi mandado embora. Porém, uma outra versão, dita pelo próprio Gacy, é que aquela experiência foi tão chocante para ele que ele mesmo decide ligar para a mãe e perguntar se ele poderia voltar a morar com a família, assim ele retorna para Chicago. Podemos acreditar na versão do Gacy? Não podemos, porque o cara era um mentiroso. Então vamos ficar com as duas supostas versões. O fato é que, independente da versão, ele não fica muito tempo nessa funerária, ele sai de casa em 1958 e retorna poucos meses depois, em 1959. E assim que ele retorna para Chicago, ele volta a trabalhar nos comércios locais, até que em 1964, com 22 anos, ele vai casar com a sua primeira esposa, chamada Marilyn Myers. O pai da Marilyn, ele era dono de algumas franquias do restaurante que hoje em dia nós conhecemos como KFC, aquele do frango frito no balde, sabe? E por conta do casamento do Gacy com a sua filha e também percebendo que ele tinha muita habilidade com gestão, o pai dela oferece para o Gacy 3 franquias do KFC para ele administrar. Então aí ele tem uma boa ascensão, porque ele deixa de ser atendente de farmácia e passa a ser chefe de 3 franquias do KFC, onde ele era tratado como dono mesmo. Nesse primeiro casamento com a Marilyn, eles vão ter um casal de filhos chamado Michael e Christine. E a partir desse momento, a relação do Gacy com o próprio pai vai melhorar bastante. O pai dele chega a pedir desculpas por ele ter sido um pai tão escroto que maltratava o garoto quando ele vê que o Gacy virou um homem tão bem-sucedido, casado e com filhos. Ou seja, o pai dele era escroto porque talvez ele tinha percebido no Gacy algum traço mais afeminado e isso incomodava muito ele. Ele frequentemente xingava o Gacy de bicha, falava que se a mãe continuasse mimando o menino, ele ia virar homossexual. Então pareceu que se de repente o garoto não demonstrasse qualquer coisa que incomodasse o pai, ele não teria espancado tanto o filho, já que foi só o Gacy casar e se reproduzir que até desculpas do pai ele recebeu. Só que essa vida bem-sucedida do Gacy não duraria muito tempo.
O cargo dele como gerente das franquias do sogro vai durar apenas de 1964 a 1967. E o casamento também vai acabar. Eles ficam oficialmente casados de 1964 a 1969. Isso porque em 1968 ele recebe a sua primeira condenação. Ele teria embebedado e abusado do filho de um amigo dele. E apesar dele ter tentado subornar e até ameaçar o garoto, o menino contou para o pai e eles procuraram a justiça. Então, em 1968, ele é condenado e preso por sodomia contra um adolescente. E nessa primeira condenação, ele recebe uma pena de 10 anos para cumprir na penitenciária estadual de Anamosa, que fica no estado de Iowa. Só que o Gacy, ao longo do vídeo, vocês vão ver que ele era um cara inacreditavelmente bom nas coisas que ele fazia. Se nós separarmos o Gacy em duas partes e analisarmos somente a parte da máscara social que ele vestia, ele de fato era uma pessoa muito eficiente e bem capacitada. Em tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia muito bem. Parece piada, mas ele foi o serial killer mais prolífico da história. Porque se analisarmos os outros contemporâneos do Gacy, que também atuaram como serial killer e estiveram presos na mesma época, sem dúvida o Gacy ganha disparado no quesito proatividade laboral. Por exemplo, Richard Ramirez e Charles Manson. A gente já descarta de imediato que eram dois vagabundos. Não trabalhavam nem fora nem dentro da cadeia. Os que mais se assemelham ao perfil do Gacy seriam o Ed Kemper e o Ted Bundy. E esses dois eram muito inteligentes, só que sem dúvida nenhuma o Ed Kemper é muito mais. É porque, para quem não sabe, o Ed Kemper ainda é vivo, hoje ele tem 77 anos e ele tem um QI elevado na faixa da superdotação. Ele foi um dos principais colaboradores com o desenvolvimento do perfil criminal do FBI. Mesmo assim, tanto ele quanto o Ted Bundy, em relação à máscara social que eles tinham, eles ficavam limitados a uma certa zona de conforto. Embora ambos tivessem empregos onde se destacavam e eram muito elogiados, eles não foram além disso. Gente, o Gacy, ele foi um bom gerente, um bom empresário, um bom político, um bom voluntário. No hospital ele era a sensação. E por incrível que pareça, até na cadeia ele trabalhava. Inclusive, ele pega uma pena de 10 anos e vai ser solto com apenas 18 meses, em função do seu bom comportamento classificado como excepcional. Agora parece piada, mas o cara criou nada mais, nada menos do que um campo de mini golf dentro da penitenciária. Inclusive, esse campo de mini golf existe até hoje nessa prisão. Nessa prisão, ele também atuou na cozinha por conta da sua experiência na gestão da franquia do KFC e reorganizou toda a dinâmica da cozinha, melhorou as refeições, modificou o cardápio e agradou todo mundo, né? E por fim, ele também trabalhou na administração e com isso ele ajudou os presos a aumentarem as suas pensões. Todo mundo amava o cara lá dentro. Eu acho que se ele não tivesse sido colocado em liberdade, iam botar ele como diretor da penitenciária, porque ele estava fazendo praticamente o trabalho de um diretor. Ele estava melhorando tudo ali dentro. Estava todo mundo adorando a estadia que o Gacy pegou lá dentro. Agora, uma curiosidade para vocês: não é só no Brasil que as coisas são bagunçadas, não. Vocês acreditam que no ano de 2007, um molho de chaves dessa penitenciária de Anamosa foi vendido pela internet? Ele pertencia a um ex-guarda aposentado, alguém lá na casa dele pegou, anunciou no eBay e foram vendidas as chaves. E aí a penitenciária teve que gastar mais de US$ 6.000 para trocar todas as fechaduras, porque ela ainda funciona como uma prisão de segurança máxima, não podia, né, dar um mole desse. E atualmente essa penitenciária também conta com um museu onde é possível visitar a cela do John Wayne Gacy. Então, se você vai viajar para o estado de Iowa e quiser fazer um tour, a cela do Gacy está disponível para visitação. Enfim, por conta de toda essa eficiência do Gacy, as autoridades ignoraram os laudos psiquiátricos, que alertavam sim sobre a sua periculosidade, e ele foi solto depois de ter cumprido apenas 18 meses de uma pena de 10 anos. Porém, lembra que eu disse que o casamento dele durou até o ano de 1969? Assim que ele foi preso, em 1968, a esposa já entrou com um pedido de divórcio, mas naquela época não era tão simples. A mulher ela só conseguia pedir o divórcio se tivesse um motivo. Era o que eles chamavam de divórcio com culpa, onde o cônjuge dava entrada no divórcio porque tinha como provar que a outra parte foi responsável pelo fim do casamento. Sim, gente, a vontade de se separar, não amar mais a pessoa, não era motivo. Precisava o cara bater em você, te abandonar, ser preso, literalmente, não tô brincando. Então a Marilyn, a sua primeira esposa, ela só consegue pedir o divórcio porque ele foi preso. Apesar disso ter sido abolido na década de 70, o chamado divórcio sem culpa ter sido aprovado, onde a pessoa podia se separar por simplesmente querer se separar, não foram todos os estados que aderiram simultaneamente. Então ela entra com pedido de divórcio em 1968 e passa por uma série de audiências até que em 1969
oficialmente é concedido o divórcio para ela. A partir de então, ela pega seus 2 filhos e some no mundo. Ela vai morar próximo da família dela e afasta definitivamente o Gacy, que nunca mais teve contato com os 2 filhos. Nessa história, a Marilyn fez o que a justiça deveria ter feito, porque antes que ele tivesse a remota chance de ter um comportamento inapropriado com os filhos, ela desapareceu e ele não teve o menor contato com essas crianças nunca mais. Enquanto que a justiça pegou e falou: bom, você é um cara legal, trabalha bastante, tudo bem que você abusa de menor de idade, mas você fez um campo de golfe maneiro, então vai para casa, tá tudo certo, né? Vida que segue, vai lá ser feliz. E um ano e meio depois da sua prisão, em 1970, o Gacy já estava de volta em Chicago, feliz da vida. Aliás, não tão feliz da vida, porque em 1969 seu pai vai falecer e ele passa a vida se culpando, achando que o pai faleceu por conta dele ter sido preso. Esse cara tinha problemas sérios com o pai, realmente era uma obsessão doentia, porque o pai descia o cacete nele quando era criança, maltratava mesmo, e em vez dele crescer e se tornar um pai melhor, ele cresce e vira um monstro e continua idolatrando aquele pai abusivo que ele teve. Mas enfim, o pai estava morto, o Gacy não, e ele precisava dar um rumo para a vida dele. E é nesse período recém-saído da cadeia que ele vai criar a sua construtora, chamada PDM, abreviação de Pintura, Decoração e Manutenção. E é justamente a partir dessa empresa que ele vai se aproximar de boa parte das vítimas com a promessa de bons empregos. E a máscara social do Gacy continua a mesma. Ele sempre foi muito ativo na comunidade e a partir desse período ele começa a participar dos JACES. Os JACES eles são uma organização voltada para o desenvolvimento de jovens rapazes, onde são trabalhadas competências voltadas para gestão, liderança. Esse grupo chamado JACES ainda existe, inclusive eles têm capítulos aqui no Brasil. Capítulo é a denominação que eles dão para uma célula ou unidade. Se não me falha a memória, eles têm cerca de 20 unidades, 20 capítulos no caso, espalhados aqui no Brasil e aceitam mulheres hoje em dia também. E o Gacy, ele inegavelmente ele era um líder nato e ele se deu muito bem nisso. E ele era muito querido entre os outros membros dos Jaces, estava sempre participando de eventos. Aliás, evento é uma coisa que ele gostava. O camarada era festeiro, hein? O John Wayne Gacy, ele dava festas temáticas, convidava não apenas seus vizinhos, mas centenas de pessoas da cidade. Uma de suas últimas festas foi num festival italiano em julho de 1978, onde cerca de 200 pessoas compareceram à festa, que poucos meses depois se tornou uma das maiores cenas de crime dos Estados Unidos. Ele chega a fazer piada com isso em uma das entrevistas após a sua última prisão, quando o entrevistador questiona o seu diagnóstico psiquiátrico. O Gacy diz que não tem cabimento o psiquiatra diagnosticá-lo como uma personalidade antissocial se o que ele mais fez na vida foi socializar. Na verdade, o Gacy sabia muito bem o significado de personalidade antissocial e que nada tem a ver com a habilidade de coexistência do indivíduo. Mas ele sempre teve um certo humor ácido e aproveitou a deixa para soltar essa piadinha. Entre os anos de 1970 e 1972, ele vai basicamente lapidar a sua persona. Ele vai se envolver ativamente na política. O Gacy ele era do Partido Democrata. Então ele estava sempre nos eventos do partido, envolvido nas campanhas locais. E é nesse meio tempo também que ele vai criar o seu personagem, o Palhaço Pogo, e começa a atuar como voluntário visitando as crianças doentes e participando de eventos beneficentes, sempre caracterizado como Palhaço Pogo. Até que em 1972 ele decide dar mais um passo em relação à melhoria da sua máscara social e se casa novamente. Então, aos 30 anos de idade, John Wayne Gacy ele vai se casar pela segunda vez com uma mulher chamada Carole Hoff. Assim como Gacy, a Carole também tinha duas filhas do seu casamento anterior, que foram morar com ela e com Gacy depois do casamento. E a união dos dois, ela parecia muito feliz nos primeiros meses. Vocês veem nas fotos que ela estava sempre presente nos eventos com ele, os dois sempre muito sorridentes, sempre muito envolvidos com a comunidade, pareciam uma família normal. Mas no mesmo ano em que eles se casam, em 1972, o Gacy faz a sua primeira vítima, um garoto de 15 anos chamado Timothy McCoy. O Gacy encontra o Timothy em uma rodoviária e, de acordo com o Gacy, eles tiveram uma relação consensual. Novamente, não dá para acreditar em nada do que o Gacy fala e a vítima não tá mais aí para poder confrontar isso. Até porque, num dado momento, o Gacy vai dizer que é inocente, mesmo a polícia tendo encontrado 33 corpos embaixo da casa dele. Então, basicamente, não dá para acreditar em nada do que o cara fala, né? Mas, segundo ele, né, a relação dos dois foi consensual. Segundo o Gacy, no dia seguinte, quando ele acorda, ele vê o Timothy vindo na direção dele com uma faca. Ele disse que ele se desesperou e atacou o garoto e esfaqueou o Timothy até a morte.
Só que quando ele chega na cozinha, ele viu 2 pratos com ovos e bacon, então ele entendeu que o Timothy tinha preparado o café da manhã e estava indo chamá-lo. Mas ele admitiu que naquele momento em que ele matava o Timothy, ele se sentiu extasiado e entendeu que sentia muito prazer em fazer isso. E aí então que o Gacy começa a matar, porque embora em tese ele não estivesse planejando matar o garoto, ele gostou do que fez e resolveu continuar. Gente, agora um adendo. Eu não vou me aprofundar na história de todas as vítimas, porque são 33 no total. Senão esse vídeo vai acabar ficando com 3 horas. A partir de agora, eu vou explicar com mais detalhes quando chegarmos na última vítima, porque é graças a esse último rapaz que ele mata que a polícia consegue finalmente prender o Gacy. E também vou falar sobre as 8 vítimas que fizeram o caso Gacy ser reaberto recentemente. Não por questão de importância, porque todas as vítimas são muito importantes, mas é porque são 33 pessoas e eu não quero que o vídeo fique muito maçante para vocês, porque tem muitos detalhes ainda para serem passados desse caso, tá bom? Agora, seguindo, depois que ele faz essa primeira vítima, que foi o Timothy, ele abriu a porteira para o monstro sair, porque mesmo recém-casado com a Carole, ele começou a levar cada vez mais rapazes para a garagem e isso começou a intrigar a Carole, porque ele ficava cada vez menos tempo com ela e às vezes ele virava à noite na garagem e sempre com garotos muito mais jovens que tinham idade para ser filhos dele. Até que um dia ela estava muito desconfiada já, e quando ele saiu, ela resolveu ir lá na garagem para dar uma fuçada e ver o que estava rolando ali. E lá ela vai encontrar muito material adulto, tinha muitas revistas e fitas de vídeo só de rapazes. Então, ou era um conteúdo para mulher, ou era um conteúdo para homens gays. Como nenhum desses materiais era dela, ela confrontou o Gacy, que ficou muito bravo, porque ele proibia ela de mexer na garagem. E nessa época, ela e o Gacy já não tinham mais nenhuma relação, e ele disse que não teria o mesmo, porque ele era bissexual e já não tinha mais nenhum interesse íntimo nela. Lembrando que nos anos 70, ser gay em diversas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, era considerado crime e também uma patologia mental. Mas ele falava abertamente das suas preferências e não apenas para Carol, ele chegava a falar para os funcionários também. Inclusive, uma das vítimas que denunciou ele para a polícia, quando ele foi chamado para prestar esclarecimento, ele tranquilamente falou que aquele garoto era o seu escravo sexual. E o mais chocante é que a polícia fala: ah, tá bom, tudo bem, tá liberado. O grande problema nessa questão é que ele estava sendo denunciado por esse rapaz. O rapaz estava denunciando, dizendo que foi abusado pelo Gacy. E o Gacy falando para a polícia que ele era escravo sexual dele. E para a polícia, tudo bem, normal ouvir isso. Se você disse, ficamos com a sua versão, vai para casa. Complicado, né, gente? A gente vê que em diversos momentos a polícia e a justiça conseguiriam ter parado o Gacy, mas não teve interesse. E mesmo depois de ter se assumido para Carole, eles permaneceram casados durante um tempo. A Carole, ela chega inclusive a reclamar com ele algumas vezes que partes da casa estão com um cheiro muito ruim. E ele fala que são os encanamentos que estão com problema, mas que ele ia dar um jeito de resolver. Ela inclusive encontra objetos desconhecidos pela casa e ele sempre tinha alguma desculpa, falava que era de algum funcionário que esqueceu ou emprestou para ele. Mas o casamento dos dois foi se desgastando cada vez mais até que a Carole pede o divórcio. A relação entre os dois já estava cada vez mais tensa. Tem um episódio em que o Gacy quase bate na Carole. Ele xingou ela de vagabunda no meio de uma briga, e ela, por sua vez, com raiva sobre a sexualidade do marido, disse que ele era um bundão e ficou especulando sobre o que ele gostava de fazer com os garotos que ele levava para casa. Só que o Gacy, ele estava na presença de familiares dele, então ele ficou completamente descontrolado quando ela falou isso, tacou um castiçal na direção dela e partiu para cima para agredi-la. Se não fosse a irmã dele, a Karen, que estava ali no momento, ele teria partido para uma agressão física. E como estava insustentável já o casamento dos dois, em 1975 ela se divorcia e vai embora de casa. E é a partir de então que o Gacy vai ter uma grande escalada nas vítimas, porque embora ele tivesse feito a primeira vítima em 1972, ele só volta a matar mais uma vez em 1973 e em 1974 ele faz só mais 2 vítimas. Só que em 1975 ele já começa a escalar sem freio, ele estava divorciado, tinha mais tempo livre e não tinha ninguém para dar satisfação. Esse virou o cenário perfeito para o John Wayne Gacy agir. Porém, mesmo ele agindo desenfreadamente entre os anos de 75 a 78, foi somente no final de 78 que ele cometeu um deslize. No geral, o Gacy ele procurava vítimas em situação de vulnerabilidade, garotos que estavam chegando na rodoviária fugindo da família, ou que mesmo morando em Chicago não tinham laços familiares próximos. Jovens que, no geral, não tinham grandes conexões familiares e que se sumissem para a família seria só mais um ato de rebeldia. Mas a sua última vítima, o Robert
Robert Pist era um garoto com uma família muito bem ajustada. Inclusive, naquele dia que ele desaparece, era aniversário da mãe do Robert, e não era do perfil dele simplesmente sumir. Quando ele sai de casa para ir para o trabalho, ele já sai falando para a mãe e para a irmã que ele estava muito ansioso para voltar, comerem bolo juntos. Não era do perfil do Robert Pist simplesmente desaparecer sem dar satisfação para a mãe deles. Principalmente porque eles tinham uma comemoração especial naquele dia. O que colocou o Gacy na mira da polícia foi justamente isso, o perfil familiar que o Robert tinha. Na época, ele trabalhava em uma drogaria e quando a sua mãe chega no final do expediente para buscá-lo, ele vai até o carro e avisa que vai demorar um pouco porque ele ia conversar com o empreiteiro para fazer um bico. Na data do crime, o Robert ele tinha 15 anos e estava juntando dinheiro para comprar o seu primeiro carro assim que ele fizesse 16. Ele sonhava muito em ter um Jeep, então ele já tinha guardado uma certa quantia com esse trabalho que ele tinha. E nesse momento, quando ele vê a oportunidade de trabalhar para o Gacy, parecia perfeito. Uma outra atendente da farmácia, que era amiga do Robert, vai inclusive ser a peça-chave nessa investigação. Primeiro, porque ela escuta os dois conversando, e inclusive ela incentiva o Robert a aceitar a proposta do Gacy, que chega a dizer que paga bem mais que os concorrentes, que quando começou a empresa, os garotos que ele contratava ganhavam cerca de 3 a 4 dólares por hora, mas que atualmente chegavam a tirar 400 dólares por semana. E como ele tinha prosperado e tinha muitos clientes, os novos garotos que ele contratava já entravam na empresa ganhando 5 dólares a hora. Então isso encheu os olhos do Robert, que encontrou a oportunidade perfeita para conseguir completar o dinheiro para comprar o seu Jeep. E aí que essa outra funcionária chamada Kim Byers vai ter um papel novamente importante nessa investigação, porque além de ter ouvido os dois conversarem e saber detalhes, né, do assunto, ela também estava usando um casaco do Robert. Estava muito frio e ela pediu o casaco emprestado. Só que nesse meio tempo, ela fez a revelação de algumas fotos, fez o pagamento, pegou o recibo e colocou dentro do bolso do casaco. Então tinha lá o recibo de pagamento das fotos com o nome dela e o nome da drogaria. Só que na hora que o Robert vai sair para conversar com o Gacy, ele fala: Kim, me devolve o casaco porque tá muito frio lá fora. Eu vou ficar conversando com o Gacy sobre o emprego. Então ela devolve o casaco para ele, só que o Robert não volta mais. Só que é graças a esse casaco que a polícia vai conseguir confirmar que o Robert Pist esteve na casa do Gacy, porque a polícia vai encontrar justamente esse recibo da Kim Byers no lixo do Gacy. Só que assim, gente, até a polícia conseguir isso, a família ainda vai passar por todo aquele processo de desespero, de perceber que algo de ruim havia acontecido e não ter nenhuma resposta. Só que inicialmente a mãe ficou esperando o Robert ali na farmácia, achou que o papo seria rápido, só que ele começa a demorar muito e ela vai ficando impaciente, porque ela tinha muita coisa para fazer para organizar para o aniversário. Só que ela pensando que de repente o papo sobre o emprego estava demorando porque eles de repente estavam se acertando, ela decide ir direto para casa. Só que antes de ir embora, ela decide entrar na farmácia e falar com a Kim Byers e com o dono para que se o Robert voltar a passar por ali antes de ir para casa, para avisar que ela não ficou esperando, porque ele demorou muito para ele ir embora direto para casa. Até aí estava tudo dentro da normalidade para todos, né? A mãe chega em casa, começa a organizar as coisas, só que as horas vão passando e nada do Robert ligar. E nesse meio tempo, a mãe liga diversas vezes para a farmácia e o dono informa que ele não voltou e que também não ligou para lá desde que saiu. Então a mãe pergunta quem que é esse tal do John Gacy que ele tinha ido conversar com esse empreiteiro e não volta. Só que aí o dono, quando ouve o nome do John Gacy, ele fica tranquilo, ele acha perfeitamente normal. Ele fala: não, o John ele trabalha aqui, ele emprega os garotos lá na empreiteira dele. Ele é um cara muito legal. De repente, os dois saíram para comer alguma coisa, ou o John foi mostrar como que era o serviço. E nisso, ele dá uma boa tranquilizada na mãe, porque ele passa para ela a imagem que todos tinham do Gacy, de ser um cara legal, um cara trabalhador, que contratava assim os garotos mais novos e era um bom instrutor para eles, ensinava eles a trabalhar e estava sempre por perto, como se fosse um paizão deles. Então a mãe fica muito tranquila, inclusive ele passa o telefone do Gacy para ela. Ai, gente, que dó. Eu fico imaginando a sensação dessa mãe quando o dono passa para ela, né, esse retrato que ele tinha do Gacy, de ser um cara super do bem, e passa o telefone para ela, a sensação que ela deve ter tido de, ah, eu vou ligar e o cara vai atender e o meu filho vai estar lá e vai estar tudo bem. Então, assim, aquele breve momento que passou pela cabeça dela, que no máximo ela daria uma bronca no filho por não dar satisfação, mas que logo estaria tudo resolvido. Só que essa mãe, gente, ela vai ligar até cansar, ela não consegue falar com esse telefone que o dono da farmácia deu para ela. Ela chega inclusive a ligar mais uma vez e perguntar se tem algum outro contato ou endereço, e aí o dono diz que não tem o endereço dele,
Mas que ele fala novamente que deve estar tudo bem, para ela ficar tranquila, só que já se passaram muitas horas e não era mesmo do perfil do Robert fazer isso. Então a mãe e o pai já estavam muito preocupados e decidem ir até a polícia. E quando eles chegam à delegacia, os pais do Robert, eles explicam o que estava acontecendo e a polícia começou a levantar informações sobre o John Gacy e descobriram o telefone e se depararam com uma informação alarmante a respeito do Gacy. E assim, imediatamente o que a polícia encontra sobre o Gacy soa um grande alarme para os investigadores, porque ali naquele momento eles descobrem que o Gacy, 10 anos atrás, tinha sido condenado por abusar de um garoto praticamente da mesma idade do Robert Pitt. Então a polícia ela passa a tratar com mais seriedade esse desaparecimento a partir de então. Inicialmente, os policiais eles vão até a casa do Gacy e chegando lá, ele não permite a entrada dos policiais na casa. Ele é bastante arrogante, inclusive, dizendo que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele mal conversou com o garoto, não sabe nem direito quem é e que ele não faz ideia de onde aquele garoto foi se enfiar. Que ali ele não estava e que ele estava passando por um momento delicado, porque ele teve um falecimento na família e não tinha cabimento a polícia incomodá-lo com isso nesse momento. Então, os policiais eles solicitam para que ele compareça na delegacia para prestar esclarecimentos o quanto antes. Só que assim, gente, apesar da arrogância do Gacy naquele momento, ele não era maluco não. Então ele percebeu que ele deixou alguma ponta solta porque chegaram nele rápido demais. Então ele resolve dar uma de João sem braço e comparece na delegacia naquela mesma madrugada. Maluco ele não era, mas audacioso ele era pra caramba. Vocês acreditam que ele chega em plena madrugada, com o corpo e o carro cobertos de lama, e um policial acha estranho, pergunta pra ele: "O que aconteceu, né? Por que você tá desse jeito? Você tá com algum problema?" E ele simplesmente diz que passou por uma área onde o carro atolou, teve algumas dificuldades ali, por isso que ele se sujou. E esse policial, ele pareceu aceitar tranquilamente a história que o Gacy contou sobre ter atolado, só que ele ficou com uma pulga atrás da orelha e mandou uma viatura ir conferir. E quando os policiais chegaram no local, não tinha possibilidade nenhuma do Gacy ter atolado, porque a área que ele falou era totalmente pavimentada. Então, nesse momento, a polícia já tinha uma dúvida, que era qual a conexão que ele tinha com o desaparecimento do Robert Pist, já tinha uma desconfiança dele por conta da condenação que ele teve 10 anos antes, e ele já chega contando uma desculpa esfarrapada. Então, nesse momento, a situação já começa a piorar um pouquinho para o lado do Gacy, porque a polícia já estava querendo entender qual a relação do Gacy com o desaparecimento do Robert Pist, já havia uma desconfiança por conta daquela condenação que ele teve 10 anos antes por ter abusado de um menino com a mesma idade do Robert, e ele ainda chega dando uma desculpa esfarrapada, dizendo que atolou, sendo que a área onde ele disse era totalmente pavimentada. Então a polícia já começa naquele momento a desconfiar que ele sabia mais do que ele estava querendo dizer a respeito do Robert. Mesmo assim, a polícia não tem o que fazer a não ser ir aceitando as versões que o Gacy estava trazendo. Só que o mais triste nisso tudo é que futuramente a polícia vai descobrir que é exatamente nesse momento que ele chega suja de lama na delegacia, é que ele tinha acabado de descartar o corpo do Robert Pist no Rio des Plaines. Vocês lembram que a polícia tinha ido até a casa dele? Nesse momento que a polícia foi, o corpo do Robert provavelmente ainda estava na casa. E de repente, se eles tivessem entrado, eles poderiam ter visto algo que acelerasse a investigação, ou até de repente já dado o voto de prisão para o Gacy naquele momento mesmo. A partir desse dia, a polícia começou a ficar na cola dele e ele sabia que ele estava sendo seguido. Inclusive, a sua tática foi tentar se aproximar dos policiais. Ele ora se fazia de desentendido e perguntava por que ele estava sendo seguido, e ora se fazia de doido mesmo, sabe? Ele chamava os policiais para beber e para jantar. Em um desses jantares que ele estava com os policiais seguindo ele, o cara teve a capacidade de dizer que ele tinha conexões com a máfia. Ele falava para os policiais que ele era primo de um cara chamado Tony Accardo. O Tony Accardo, ele era uma figura muito conhecida no submundo de Chicago. Para vocês terem uma noção assim do poder de influência desse Tony Accardo, se vocês conhecem o Poderoso Chefão, o Tony Accardo, ele era o equivalente a um Vito Corleone lá em Chicago. Então, assim, esse cara, ele mandava e desmandava, não somente no submundo, como ele também tinha braços de influência na polícia, na política, nos tribunais. Só que o Gacy, às vezes, ele dava uma de maluco geral, tá? Ele não ficou só ameaçando com a árvore genealógica, não. Ele ameaçou abertamente os policiais, dizendo que contratou um assassino de aluguel para seguir os policiais e que acabaria com todos eles, só
só estalando os dedos. Gente, o cara era totalmente descolado da realidade. Mas os policiais, eles não estavam contrariando ele, muito pelo contrário, eles estavam deixando ele falar e dando corda para que de repente ele falasse algo que pudesse incriminá-lo com o Robert Pitt ou possibilitar, né, que ele fosse detido para que os policiais conseguissem um mandado, porque até então eles não conseguiram mexer em nada na casa, nem na garagem do Gacy, eles precisavam tentar conseguir alguma pista. Então, qualquer baboseira que o Gacy falasse que pudesse colocá-lo em detenção para os policiais poderem vasculhar a casa era vantagem. Só que aparentemente, mesmo bebendo muito nesses jantares, ele parecia não se afetar com o álcool, talvez pelo fato de que o Gacy tinha uma dependência muito grande de remédios fortes. Então ele tinha uma tolerância ao álcool, então ele mantinha sua conversa, entre aspas, muito lúcida. Porque não dá para chamar, né, de lúcido um cara que fala que contratou um assassino de aluguel para vigiar os policiais, né? Mas enfim, o cara ele tentava de todas as formas enrolar os policiais e por dias ele ficava brincando de gato e rato com os investigadores. Ele era muito sádico também. Ele chegou a dizer para a família do Robert Pitt que contratou um investigador particular para encontrar o garoto e pôr um fim a essa perseguição que a polícia estava fazendo com ele e que ele também queria encontrar o menino para que a família não sofresse. E os dias foram passando e a polícia ainda não tinha provas sólidas para conseguir um mandado de busca para entrar na casa do Gacy, mas eles conseguem um mandado para fazer perícia nos carros. Nesse momento, então, a polícia ela vai fazer uma operação com 4 equipes de busca e cada equipe tinha um cão farejador. E eles se dividiram entre uma área no entorno da casa e na garagem onde seriam periciados os carros. E os cães, eles mostram um interesse maior justamente na garagem do Gacy. E os treinadores desses cães, eles também estavam presentes para poder instruir os investigadores em relação ao significado de cada manifestação dos cachorros, que é justamente aí que acontece um dos momentos cruciais nessa investigação, que é quando um dos cães, uma pastora alemã, se aproxima de um dos carros que estavam na garagem e começa a demonstrar inquietação. E quando ela entra no veículo, a sua reação é de subir e deitar no banco do passageiro. Só que essa reação de deitar para o cão farejador é que os treinadores tinham definido como reação de morte. Então, naquele momento, a cachorra tinha identificado no carro do Gacy o cheiro do Robert Pist e com um indicativo de óbito, ou seja, o Gacy teria transportado naquele carro o corpo sem vida do garoto. Com isso, a polícia consegue um mandado de vez para entrar na casa do Gacy. Só que nesse meio tempo vai acontecer uma situação que até hoje não foi esclarecida. Em meio a essa corrida contra o tempo para conseguir um mandado de busca para casa, a polícia ela recebeu a ligação de uma mulher que não se identificou e afirmou que o Gacy matou 5 ou 6 pessoas, inclusive o Robert Pist. E a polícia deu credibilidade para o relato dela justamente por ela ter mencionado o Robert Pist, sendo que ainda não tinha sido divulgada nenhuma informação pública conectando os dois até aquele momento. Essa mulher nunca foi identificada publicamente e permanece anônima nos registros da investigação. Porém, desde que o caso Gacy foi reaberto em 2011, com essa nova linha de investigação que coloca o Gacy como um possível integrante de uma rede nacional de pedofilia, é possível que essa mulher não fosse necessariamente uma amiga, mas talvez uma cúmplice e por alguma razão queria o Gacy fora do radar. Talvez ela também fosse familiar ou amiga de alguma vítima que estava acompanhando o Gacy esperando que ele desse, né, algum passo em falso para ajudar na prisão dele. Mas eu vou falar melhor sobre isso na parte 2 desse vídeo. A partir de agora, o Gacy ele já estava com os dias contados. Inclusive, os funcionários do Gacy, eles já viraram figurinha carimbada na delegacia. E um desses funcionários, ele vai aparecer na parte 2 desse vídeo como um elo entre o Gacy e essa possível rede de pedofilia, porque tinha na época um homem que era o equivalente a um Jeffrey Epstein dos anos 70, e esse funcionário do Gacy era um elo entre o Gacy e esse cara. E em meio a um interrogatório, um deles conta que o Gacy frequentemente fazia eles cavarem alguns buracos no entrepiso da casa, alegando que colocaria cal para diminuir o mau cheiro, que segundo o Gacy acontecia pela má drenagem de esgoto. Só que eles trabalhavam na empreiteira há muito tempo e sabiam que não era jogando cal em um buraco que resolvia o problema de esgoto. Na época em que esses funcionários foram interrogados, o investigador apenas entendeu que se ele precisava encontrar alguma pista sobre o Robert Pist na casa do Gacy, ele deveria começar pelo entrepiso. Então, com o mandado de busca, a polícia já vai para a casa do Gacy interessada em analisar o entrepiso. Inclusive, o investigador responsável na época era o Phil Betker, e ele participa de alguns documentários sobre o Gacy, onde ele conta que assim que entraram na casa, os policiais acharam a casa bem perturbadora. O Phil Betker, ele descreve que assim que ele entrou na casa do Gacy e teve a primeira visão dos ambientes, ele pensou sem
dúvida, esse cara dança pela própria música. Porque apesar de socialmente o Gacy ser um cara padrão, um empresário sério, com uma empresa respeitável, amigável com todos, atuante na política, a casa dele não mostrava, a casa dele berrava toda excentricidade que ele não podia extravasar socialmente. As paredes eram decoradas com listras coloridas desconexas que iam tomando formas entre as paredes e portas. Também tinha muitos quadros de palhaço por toda a casa, além de muitas fotografias do próprio Gacy vestido como um palhaço pogo. Mas até então, gente, ser cafona não é crime, né? E os policiais não foram lá para isso. Eles realmente estavam buscando, a princípio, encontrar algum acesso para o entrepiso, até que eles encontram atrás de uma parede um alçapão que dava acesso ao entrepiso. O entrepiso ele é uma espécie de subsolo da casa. Ele não chega a ser um porão, mas as casas nos Estados Unidos elas não são construídas diretamente sobre o solo, igual nós fazemos aqui no Brasil. Aqui nós usamos concreto armado, e como lá eles constroem com muita madeira, então eles precisam fazer esse distanciamento do solo e do contrapiso para a madeira ou para o drywall que vai ser usado na construção não absorver muita umidade desse solo. Só que esse distanciamento ele é intermediário, né? Ele não é o suficiente para você andar em pé embaixo da casa, mas ele permite um acesso desde que você ande um pouco curvado. Inclusive, o Gacy ele era tão desprovido de conexão emocional que quando ele for pego, a polícia vai perguntar por que ele parou de enterrar os corpos ali e começou a descartar as vítimas no Rio des Plaines. E ele vai responder com a maior naturalidade que os policiais viram como era difícil andar ali embaixo e que ele parou porque agora ele já estava ficando mais velho e as suas costas ficavam doendo. Então ele não podia ficar muito tempo ali se curvando. Então tá bom, né, gente? Sinceridade é tudo, parabéns. Mas vamos lá, os policiais eles estavam cumprindo, né, esse mandado na casa do Gacy, e quando eles entram, né, por esse alçapão, eles notam que o entrepiso ele tinha marcas espaçadas a cada 1,5 metros, mais ou menos. E de repente, conforme eles vão examinando o local, eles percebem uma poça com um líquido bem escuro e aparentemente espesso, e nas proximidades desse espaço, eles notam que tinham muitos vermes se mexendo na terra. Então, os policiais eles começam a mexer nessa área, até porque eles só vão conseguir prosseguir com a investigação se eles encontrarem um indício forte ali. E eles pegam uma pá que estava ali no local e começam a retirar a terra com cuidado para não prejudicar a cena, porque eles já imaginavam que ali eles iam encontrar um corpo ou algum fragmento. E de fato, embaixo daqueles vermes que estavam se mexendo, eles encontram a primeira vítima. Então, no dia 21 de dezembro de 1978, a polícia encontra o primeiro corpo na casa de John Wayne Gacy. E a partir do dia seguinte começa oficialmente a exumação dos corpos. Só que assim, gente, o Gacy, em alguns momentos ele era muito inteligente, em outros ele era totalmente desconectado da realidade. Ele simplesmente tem a capacidade de oferecer para os policiais uma planta de localização para a polícia não estragar o chão da casa dele. Então ele fala: eu vou desenhar um mapa para vocês encontrarem os corpos para ajudar na localização sem que vocês tenham que destruir o chão da minha casa. Agora sim, o que passava pela cabeça dele? Que eles iam retirar os corpos e fazer uma reforma e ele ia voltar a morar lá numa boa? Porque a essa altura do campeonato ele deveria estar preocupado em escapar de uma pena capital, né? Não preocupado com o piso da casa. E foi assim uma cena totalmente bizarra. Os investigadores eles foram recuperando de 3 a 5 corpos por dia. E a população, praticamente acampada na frente da casa do Gacy, foi acompanhando tudo junto com a mídia que transmitia isso para o país inteiro. No total, 29 corpos foram retirados do entrepiso da casa de John Wayne Gacy, e outros 4 corpos foram localizados no Rio des Plaines, incluindo o Robert Pish. A partir de então, o Gacy ele já estava detido e o seu advogado, Larry Finder, ele relata que o Gacy falava abertamente sobre os crimes. E teve um momento em que esse advogado quase perdeu a oportunidade de obter uma boa confissão do Gacy, porque ele perguntou se o John estava arrependido e ele ficou extremamente irritado. Só que o advogado conseguiu contornar a situação e perguntou se ele estava arrependido de ter sido pego. E aí ele baixou a guarda e falou que sim, ele estava chateado. Chateado, gente. 33 vítimas. E ele ficou chateado por ter sido pego. Enfim, o advogado conseguiu extrair dele algumas informações, inclusive a forma como ele agia. Ele explica que ele fazia uso de um truque que ele chamava de truque das algemas. Por isso que se popularizou a ideia de que o palhaço assassino fazia truques de circo para matar as vítimas. O Gacy ele usava esse truque das algemas para imobilizar as vítimas, fingindo ensinar um truque que ele de fato usava como um palhaço.
Mas, novamente, um pequeno spoiler, esse truque não partiu dele, né, como eu comentei, tá tendo uma investigação sobre ele fazer parte de uma rede maior, né, de pedofilia, e esse truque das algemas, ele foi usado por um outro serial killer do Texas chamado Candyman. E segundo os investigadores, em um dado momento, o Gacy achou interessante o truque que esse cara usava e passou a usar também, o que reforça ainda mais uma possível conexão entre esses dois criminosos. Mas o truque consistia basicamente no Gacy colocando a algema em si mesmo e tirando muito rapidamente, fazendo com que a vítima ficasse interessada em aprender como que ele fazia aquilo. Então o Gacy dava as algemas e a vítima confiante colocava a algema em si mesma. E aí que muito sadicamente ele mostrava as chaves e falava que o truque para escapar das algemas era ter as chaves. E as vítimas não tinham. Outro truque que ele relata para o advogado é o truque da corda, onde ele criava uma espécie de torniquete no pescoço das vítimas, com uma corda e uma caneta para gerar pressão. Porém, essa confissão inicial dele acabou sendo vazada para a imprensa, e quando ele soube, ele passou a se recusar a cooperar com a polícia e atrapalhou bastante o desenvolvimento do inquérito. De certa forma, mesmo depois do fim da linha, o Gacy ele não suportava ver a imagem dele sendo destruída. Na cabeça perturbada dele, se as pessoas apenas soubessem que ele foi preso, mas não tivessem detalhes do que ele fez, talvez fosse melhor. Não consigo entender a linha de raciocínio dele, porque assim, ele já estava com uma sentença de morte garantida. Mas de alguma forma, a imagem pública que ele tinha de si mesmo ainda era muito importante para ele. Pouco tempo depois da sua prisão, em 1979, com a retirada de todos os corpos, a casa foi demolida. Então a casa que existe hoje no local não é mais a mesma, não é a casa do Gacy. E quando o Gacy foi preso, foi tirada aquela foto icônica dele rindo, e de fato essa risada do Gacy não foi por deboche da sua prisão, mas talvez pelo fato de que ali, pela primeira vez na vida, ele fez uma declaração sincera sobre si mesmo. Segundos antes da sua foto ser tirada, um dos investigadores pergunta para ele qual é o seu estado de nascimento para preencher a ficha, e é nesse momento que ele dá risada, porque ele responde que o estado de nascimento dele era um estado de confusão. No momento em que ele chega na prisão de Cook, ele passa a ficar isolado, porque devido à natureza dos seus crimes, era preciso manter a sua integridade física. Então foi preciso distanciar os outros presos para que eles não matassem o Gacy, porque ele ainda precisava passar pelo julgamento. O que não diferencia muito daqui, né, gente? Porque basicamente é a mesma coisa que a gente passa aqui no Brasil. O sujeito ele barbariza, mas na hora que ele vai preso, sobra para a polícia cuidar da integridade do alecrim dourado, principalmente no momento da prisão, para que não haja ali um justiçamento, porque senão o Estado ele ainda é responsabilizado por isso. Então, para o Gacy ficar isolado, a polícia esvazia quase que um andar, né, do pavilhão ali para que ele ficasse sozinho. E ao longo do julgamento, o Gacy não expressou nenhuma emoção, mesmo tendo diante dele um quadro com as fotografias das vítimas identificadas. Para não dizer que ele não esboçou nenhuma emoção, ele riu, né? Quando dos familiares disse que ele era um assassino perverso e diabólico, ele deu risada. Bom, felicidade é emoção também, né? Então não dá para dizer que ele não demonstrou nada. Já nos momentos finais do julgamento, os promotores de acusação William Kunkel e Terry Sullivan, que foi o coautor do livro que eu mostrei, o Killer Clown, eles pediram para que o júri, composto por 12 pessoas, tivesse pelo Gacy a mesma misericórdia que ele teve pelas suas 33 vítimas. E assim, John Wayne Gacy, em 1980, recebeu uma das maiores condenações da história já recebidas por um serial killer. Ele foi condenado a 12 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Agora, voltando na questão do piso, na minha opinião, essa condenação parece um pouquinho mais séria do que a polícia estragar ou não o piso da casa dele, mas cada um com a sua prioridade, né? Bom, depois de preso, ele começou a pintar quadros e ele é a demonstração perfeita de que a arte é uma coisa muito particular, porque os quadros são horrorosos, mas ele conseguiu arrecadar mais de US$ 100.000 e ele usava esse dinheiro para poder recorrer, né, da sentença no tribunal. Tem uma estimativa de que ele tenha criado cerca de 2.000 obras, frequentemente ele retratava palhaços, como o seu autorretrato Pogo, ele também pintava caveiras, celebridades e figuras históricas. E pasmem, tá? Os seus quadros, eles chegaram a fazer exposições internacionais. Foram expostos na Austrália e na Bélgica, por exemplo. E até que em 10 de maio de 1994, com 52 anos de idade, o John Wayne Gacy recebeu uma injeção letal no Centro Correcional de Stateville, em Illinois.
Ocorreram alguns problemas técnicos no momento da sua execução e, por conta disso, demorou um pouco mais do que o previsto, o que gerou grandes especulações de que ele teria morrido em sofrimento. E por isso foram feitas inúmeras críticas, né, pelas pessoas que condenam a pena capital. Porém, né, para receber a injeção letal, o condenado ele é sedado antes. A injeção letal ela é composta por três fármacos. O primeiro é um sedativo, o segundo é um relaxante muscular e é o terceiro que induz a parada cardíaca. Então, no momento que de fato a pessoa é induzida à morte, ela já está anestesiada. E com o Gacy não foi diferente. O que aconteceu no caso dele foi um prolongamento dos processos por conta do entupimento em um dos tubos, mas que foi rapidamente substituído. Então, ele recebeu o sedativo e o anestésico antes de ser morto. Então, não houve sofrimento físico naquele momento. É possível afirmar, sem sombra de dúvida, que ele morreu com muito mais humanidade do que as suas 33 vítimas. E assim, para vocês terem ideia do quanto o coitadinho sofreu na hora de morrer, embora tenham especulado que antes de receber a injeção ele tenha dito a frase "kiss my ass", que significa "beijem a minha bunda", na realidade, o John Wayne Gacy se despediu da vida com a seguinte declaração: "Eu matei 33 pessoas, mas vocês só vão conseguir me matar uma vez, então pode começar". Então tá bom, né, gente? Declaração de impacto é tudo. Mas assim, morreu, né. Agora, a sua última refeição, ironicamente, foi um balde de KFC acompanhado de sobremesa e morangos. E como um católico praticante, sim, tem esse adendo, ele era católico fervoroso. Com certeza ele não foi para o céu, mas tudo bem. Minutos antes da sua execução, o John Wayne Gacy recebeu a extrema-unção de um padre católico. E esse tinha tudo para ser o ponto final na história macabra do John Wayne Gacy. Mas 8 de suas vítimas permaneceram sem identificação, apesar dos corpos terem sido retirados em 1978. A polícia não conseguiu identificar algumas vítimas e continuou tentando, até que em 1981 foi feito um funeral coletivo para sepultar essas 8 pessoas sem nome. Todas elas receberam uma lápide igual, com a frase "Nós nos lembraremos" e a data do sepultamento. Até que em 2011, a polícia decidiu reabrir o caso do Gacy para tentar identificar essas 8 vítimas por meio do DNA. E o detetive Jason Moran, que é um investigador muito experiente e também é muito reconhecido por trabalhar justamente solucionando casos arquivados, ele ficou responsável por esses 8 casos. E ele era muito jovem quando o Gacy foi preso, ele entrou na polícia só nos anos 90, então o seu primeiro contato com os arquivos do caso Gacy aconteceu justamente quando ele recebeu ordem para cuidar desses 8 casos. E ele disse que ele ficou chocado com tamanha violência, e isso foi o que motivou ele a descobrir o máximo possível dessas vítimas. Na série que tem na HBO, O Mistério do Palhaço Assassino, nós vemos um pouco dessa investigação, e o Jason Moran diz uma frase muito marcante no primeiro episódio. Ele fala que quando ele terminou de ler os arquivos, ele descobriu os detalhes, né, sobre toda a brutalidade com que os jovens foram mortos. Ele disse que ninguém merecia mais uma segunda chance de ser visto do que esses 8 garotos que nunca foram identificados. E como em 2011 a polícia já contava com métodos mais avançados de investigação, eles abriram uma linha de chamada para que toda família que tivesse algum familiar desaparecido na década de 70 entrasse em contato para fornecer amostras de DNA. E assim, centenas de pessoas que tinham um familiar desaparecido que correspondia ao perfil das vítimas do Gacy entraram em contato com a polícia para tentar esclarecer e fornecer o DNA delas. E logo no primeiro episódio, nós já vemos a resolução da primeira vítima identificada, que foi o Bill Bundy, que estava desaparecido desde 1976. A irmã dele entrou em contato com a polícia para fornecer DNA e ela conta que ele desapareceu em 1976 e 2 anos depois, em 78, quando os crimes do Gacy vieram à tona, a família dela chegou a procurar a polícia com medo que ele fosse uma das vítimas, mas não conseguiram nenhum meio de identificação. Eles chegaram, inclusive, a localizar o dentista aposentado da família, mas eles descobriram que ele tinha destruído todos os seus registros. E os registros odontológicos, eles eram a principal forma de identificar as vítimas naquela época. Então, quando a polícia reabre o caso e recolhe as amostras de DNA, a Laura, irmã do Bill, finalmente consegue esclarecer que, de fato, o seu irmão tinha sido, sim, uma vítima do gays. É muito emocionante a participação dela, porque ela conta que ele sempre foi muito amoroso, ele começou a trabalhar desde muito cedo entregando jornal, e ele era tão responsável, gente, que ele chegou a criar para ele mesmo uma identificação de trabalhador. Ele fez como se fosse uma espécie de crachá para se apresentar para as pessoas como Bill, o entregador de jornais. E ele era uma criança bem pequena nessa época. É muito triste ver, né, a vida que essas vítimas tinham antes e imaginar o que eles poderiam ter se tornado, mas foram privados.
O Bill ele era bem jovem quando ele morre, ele desapareceu com 19 anos, em 1976, quando ele sai numa sexta-feira à noite normal para ir em uma festa com os amigos. E agora ele se tornou a primeira vítima identificada desse novo projeto da polícia. Uma outra vítima que foi identificada foi o Jimmy Hackson, que desapareceu aos 16 anos, também em 1976. Os seus irmãos, chamados Laurie e Don, nunca desistiram de descobrir o que aconteceu com o Jimmy Hackson, porém eles não moravam em Chicago, e sim em Minnesota. Então o desaparecimento do Jimmy ele não foi conectado com o caso do Gacy na época. Eles chegaram a insistir com a polícia na época para investigar melhor, porque eles tinham certeza que o Jimmy poderia ser uma das vítimas, porque ele tinha ido para Chicago, mas não tinha nenhuma evidência que conectasse ele com os corpos descobertos na casa do Gacy. Na época, ele praticamente fugiu de casa. Ele chegou um dia, pegou umas roupas, foi saindo e dizendo que ia para Chicago ficar uns dias e não deu nenhuma satisfação para a família. A família ficou um pouco em choque, né? Ficaram se olhando. Só que quando eles chegaram na porta para chamar ele e falar: "Ei, onde você tá indo? O que que é isso? O que que tá acontecendo?", eles viram que ele já tinha desaparecido. Então, uma hipótese que eles têm é que possivelmente o Gacy, que, né, passava por algumas farmácias ali da região fazendo manutenção com a sua empresa, ele tinha conhecido o irmão deles em algum momento, ofereceu esse emprego e levou o menino de carro, porque ele desapareceu muito rápido, né? O tempo em que ele chegou em casa e falou: "Ó, eu tô indo, vou para Chicago, lá chegando eu ligo para vocês e aviso que tá tudo bem", e todo mundo ficou se olhando, pensando: "O que que esse menino tá falando, né? O que que tá acontecendo?". Quando o irmão mais velho levantou para ir até a porta, né, que depois que ele tinha saído para falar: "Ô, onde você tá indo? Do que você tá falando?", ele tinha sumido. Então eles imaginam justamente isso, que o Gacy poderia estar esperando no carro um pouquinho para frente da casa, o menino entrou no carro e eles foram embora. Porque do tempo que ele sai, né, dizendo que estava indo embora, não daria tempo para ele desaparecer, né, ele teria que ser visto ali ao longo da rua em algum momento, e daria tempo de algum familiar ir atrás dele. Só que não foi o caso, eles olham para os 2 lados da rua e não conseguem mais ver o Jimmy. Mas de fato, quando ele chega em Chicago, ele liga para casa, sua irmã diz que a última vez que falou com ele foi em agosto de 76, porque ele ligou para dizer que estava tudo bem, que ele tinha conseguido um emprego e que logo ele ligaria para falar mais coisas. Mas a família dele não ficou esperando não, eles foram, fizeram um boletim de ocorrência lá em Minnesota e também foram para Chicago. O irmão mais velho ficou em Minnesota, em contato com a polícia, esperando de repente que ele voltasse ou ligasse, e a Laurie e a mãe foram para Chicago. Lá elas vasculharam em todos os lugares, procuraram na rodoviária, foram até abrigos, foram na polícia, foram nos hospitais e não conseguiram nenhuma resposta sobre um possível paradeiro do Jimmy. E o que é muito triste nesse caso, gente, é que a mãe deles faleceu muito pouco tempo antes de conseguirem identificar o Jimmy. A investigação, essa nova leva de investigação das 8 vítimas, começou em 2011 e a mãe deles morreu em 2009. E ela sempre esperou ter alguma resposta sobre o Jimmy. Mas os irmãos nunca desistiram, aliás, ninguém da família. A esposa do Dom, ela estava com ele já na época do desaparecimento, ela sempre ajudou a procurar, inclusive o filho deles, né, que descobriu que a polícia tinha reaberto o caso, e aí ele falou com o pai e com a tia para que eles doassem amostras de DNA e finalmente descobriram que o Jimmy também tinha sido uma vítima do Gacy. E com isso, a família, embora muito triste por saber tudo que o irmão tinha sofrido, eles conseguiram, né, encontrar um conforto na resposta e puderam finalmente sepultar o seu irmão com um nome na lápide. E quando esse projeto começou em 2011, as famílias elas precisavam doar o DNA. Mas alguns anos depois, esse projeto ele foi unificado com o Banco de DNA americano, onde você tem a árvore genealógica de milhões de pessoas. E foi assim que em 2021 mais uma vítima foi identificada, que foi o Francis Wayne Alexander, que desapareceu em 1977. Esse caso ele é muito curioso porque a família simplesmente não sabia que ele estava morto. Eles acreditavam que ele tinha sumido, né, que ele não queria mais contato com eles. Eles tinham uma relação muito perturbada. Lembra que eu falei que o Gacy ele escolhia vítimas que não tinham conexões familiares ou que se afastavam facilmente da família? Esse caso do Francis era um desses. Ele não tinha contato com a família, eles não se davam bem por alguma razão. E ele simplesmente um dia mudou, casou, ele já tinha 21 anos na época. Então, a partir do momento que eles não tiveram mais nenhuma, né, nenhuma notícia do Francis, eles acharam que ele seguiu a vida dele, não quer contato com a gente. Até que um dia, em 2021, a família recebe uma ligação da polícia dizendo que tinham encontrado dados, né, sobre o Francis Wayne Alexander
e que ele tinha sido uma vítima do Gacy. E a família fica chocada, porque não sabiam nem que ele tinha morrido. E também, no meio dessa investigação, o detetive Jason Moran conseguiu identificar uma vítima que, a princípio, parecia ser uma vítima do Gacy, mas que acabou solucionando um caso paralelo. Essa vítima foi o Edward Bodion, que desapareceu em julho de 78. A família também sempre acreditou que ele pudesse ser uma vítima do Gacy e forneceu amostras de DNA, mas o teste foi negativo para todas as amostras. Só que o detetive Moran, ele resolveu checar mais a fundo os arquivos do caso Bodion e descobriu que a pessoa presa por ter roubado o Edward naquela noite chegou a admitir no polígrafo que ele desovou o corpo do Edward numa área rural. Mas esse corpo nunca foi encontrado, então esse cara ele foi acusado apenas de roubo. Só que com esse novo direcionamento, o detetive Moran ele conseguiu, né, localizar a moçada na região que esse criminoso relatou e, por fim, esses restos mortais eles eram compatíveis com a família Bodion. De fato, ele não foi uma vítima do John Wayne Gacy, mas foi graças à reabertura do caso que a família do Edward, 40 anos depois, também conseguiu uma resposta. Até o momento, foram identificadas 3 vítimas das 8 que tinham ficado sem identificação. Então, a polícia ainda segue com as 5 que faltam. E, mais uma vez, como eu disse no começo do vídeo, tem uma nova linha de investigação para os crimes do Gacy, onde ele supostamente estaria envolvido numa rede nacional de pedofilia, já que ele próprio admite ter se inspirado em uma das pessoas investigadas por essa rede, que foi o Candyman, de quem ele inclusive tirou a ideia do truque da algema. Mas para não estender muito, eu vou contar sobre essa nova linha de investigação na parte 2 desse vídeo. Então, se você ainda não deu like e se inscreveu no canal, por favor, clica aí no joinha e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E segue para a parte 2 para entender essa segunda linha de investigação, que faz muito mais sentido, inclusive, do que o Gacy ter agido sozinho. Até porque um dos capangas do cabeça dessa rede nacional de pedofilia acabou sendo funcionário do John Wayne Gacy. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Clica aí no like, se inscreve no canal e até a próxima.